Olá, eu decidi abrir o canal falando de um livro que eu considero o melhor que eu já li em toda a minha vida. Se tivesse que escolher um livro apenas, seria esse. E é uma história que eu conheci primeiro no teatro, o que me fez ir atrás da versão original escrita. Hoje nós vamos falar sobre Os Miseráveis, de Victor Hugo. Bom, para falar sobre Os Miseráveis, eu tenho que dizer como foi que eu conheci essa história. Eu conheci em 2017, eu fui a São Paulo visitar uma exposição e aí eu tinha um tempo lá na agenda e como eu gosto de ir ao teatro, eu resolvi olhar o que estava acontecendo ali no teatro, né, naquele período. Então eu fui no jornal, peguei a agenda lá e estava uma peça um musical baseado num texto de Victor Hugo chamado Os Miseráveis. Eu tinha até esse DVD aqui em casa, eu tenho, mas ainda não tinha assistido, então eu não conhecia a história. E aí eu digo, bom, Victor Hugo, Os Miseráveis, vou lá ver se esse negócio presta. Inocente, né? Não conhecia a história, vou lá ver se esse negócio é bom. E eu já fiquei impressionado de cara quando cheguei no teatro, aquele teatro que tem o nome de uma montadora francesa de veículos, que normalmente traz essas grandes produções de estilo Broadway, né? Então o teatro estava iluminado nas cores da bandeira francesa. Aí perguntei se tinha ingresso, felizmente tinha. Entrei e aí quando o musical começou, de fato, né, que as cortinas se abriram, as luzes se apagaram, eu vi que lá na frente tinha um maestro regendo uma orquestra. Que coisa interessante, eu nunca tinha visto no teatro um maestro regendo, aquilo era tudo novo para mim. E aí quando a música começou a tocar foi uma coisa mais ou menos assim. E eu fiquei maravilhado com isso, né, com toda a história. E eu gostei tanto do musical que eu saí do teatro com camisa, aqui ó, caneca. Depois eu fui atrás, obviamente, do livro. Versão em quadrinhos, em 2 volumes. E claro, o DVD que eu já tinha, né? E aí eu fiquei tão impressionado com a grandeza ali daquele espetáculo que eu saí do teatro assim pensando, como é que eu cheguei até hoje sem conhecer isso? E fiquei mais apaixonado pela história ainda quando li o livro. Então vocês veem que não é um livro pequeno, eu levei mais ou menos 3 meses para ler esse livro. E sobre o que é a história? Então vou fechar esse parênteses, fechar essa minha digressão, depois vocês vão entender por que essa palavra digressão. Mas o livro ele tem mais ou menos essa versão aqui da Martin Claret, da tradução da Regina Célia de Oliveira, ele tem mais ou menos 1.500 páginas. Esse livro está dividido em 5 partes, que tem o nome de personagens, exceto a parte 4. A primeira parte se chama Fantine, a segunda Cosette, a terceira Marius, a quarta se chama O Idílio na Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis, olha que coisa poética, e a quinta parte se chama Jean Valjean. Cada parte dessa está dividida no que ele chamou de livros, e cada livro está dividido nos capítulos de fato. Se você acha o livro muito grande, realmente é um livro extenso, então não é um livro que você vai ler em uma semana. Mas você pode fazer o seguinte, quando a gente soma todos os capítulos, tem exatamente 365 capítulos. Então dá para ler um capítulo por dia. Mas eu tenho certeza que você vai ler antes de um ano, porque o livro é muito envolvente. Então você não vai se contentar só com um capítulo de 5 páginas, 10 páginas, você vai querer mais e vai acabar antes desse um ano acabar. Mas o livro tem 365 capítulos, coincidência ou não. E sobre o que é a história? É a história de um homem chamado Jean Valjean. Jean Valjean é um prisioneiro. A história se passa entre 1815 e 1833. Então Jean Valjean é um prisioneiro que está condenado por ter roubado um pão para alimentar a família. Eles passavam fome, ele roubou um pão e por isso foi condenado a 5 anos de trabalhos forçados nas galés. Aqueles barcos, né, onde os presos, onde os condenados são obrigados a remar. Só que Jean Valjean tentava fugir. Cada vez que ele tentava fugir, essa pena era acrescida. Então no fim ele ficou preso 19 anos. 5 porque roubou o pão e 14 porque tentou fugir. E aí ele deixa a prisão, logicamente não deixou a prisão recuperado, ele deixou revoltado com a sociedade, embrutecido. Então quando Jean Valjean deixa a prisão, ninguém quer dar abrigo a ele, trabalho, porque ele sai com o dito passaporte amarelo, que é um sinal de que aquela pessoa é uma pessoa condenada. Então todo mundo tem medo dele, ele é um bandido. Só que há um personagem na história, logo no comecinho, que é um bispo chamado Bienvenu Myriel. Esse bispo é a pessoa mais piedosa assim, que eu já li, que eu já vi em livros que eu li. É o personagem mais piedoso, mais bondoso que eu já vi nas histórias aí
que eu li ao longo da minha vida. O que é que o bispo faz? Ele dá abrigo a Jean Valjean, ele dá comida, só que Valjean, ele não saiu recuperado da prisão, ele saiu com aquela cabeça do bandido que quer ter vantagem. Então, quando todo mundo vai dormir, ele rouba uma prataria lá que pertence ao bispo e vai embora. Ele é pego pela polícia e a polícia volta para a casa do bispo e diz: ó, senhor bispo, a gente encontrou esse homem, ele disse que o senhor entregou isso a ele, mas a gente acha que ele roubou. E aí o bispo era uma pessoa tão bondosa que ele não vai dizer: ah, não, realmente ele roubou, me devolva aí o que é meu. Não, ele diz: você saiu tão apressado que você esqueceu da melhor parte, que era isso aqui. E ele dá mais objetos para o Jean Valjean, mais prata de valor. Você saiu tão apressado que esqueceu que eu lhe dei isso, você esqueceu isso aqui, tome. Então os policiais vão embora acreditando que essa história é verdade, e quando todo mundo vai embora, o bispo diz para Jean Valjean que ele use aqueles objetos para se tornar uma pessoa melhor. A história dá um salto e nós reencontramos aí Jean Valjean como o dono de uma indústria, prefeito de uma cidade na França. Ele usava o nome de Pai Madeleine. Ele realmente conseguiu se reerguer, se regenerar. Ele agora é um industrial, é uma pessoa rica, é uma pessoa que faz a caridade. E nessa história, na fábrica dele, trabalha uma mulher chamada Fantine. Fantine, ela tem uma filha, ela foi abandonada pelo noivo, então ela cria essa filha sozinha. E a filha é cuidada por um casal chamado Thénardier, que vai ter uma participação ao longo de toda a história. Os Thénardier, eles são, assim, podemos dizer que eles não têm um caráter muito bom. No musical do teatro, eles são até um núcleo cômico da história, mas eles são realmente bandidos, eles são golpistas, mas também são miseráveis, como praticamente todos esses personagens da história. Então os Thénardier ficam extorquindo a Fantine, dizendo: olha, sua filha está doente, a gente precisa de dinheiro, cada vez pedindo mais dinheiro a ela. Um dia, as funcionárias lá da fábrica descobrem que Fantine tem essa filha. E na época, uma mulher criar uma filha sozinha, isso não era muito bem visto. No musical tem até um número que é o At the End of the Day, que ocorre na fábrica, e as mulheres pegam essa carta e começam a ler a carta, e Fantine tenta recuperar aquela carta ali, porque não queria que soubessem dessa filha que ela tem, né? Só que ela termina sendo demitida por conta disso. E precisando de dinheiro para mandar para os Thénardier cuidarem da filha, ela termina vendendo os cabelos, depois vendendo os dentes. Você está escutando uma explosão, não é ainda a explosão das barricadas de Paris, não. É porque nós estamos no período junino e tem alguém soltando fogos, soltando bombinhas na rua. Mas a Fantine, ela vende os cabelos, depois ela vende os dentes. E quando não tem mais o que vender, ela vai vender a si mesma. Ela vira uma prostituta. E no meio dessa história, ela é presa, ela é assediada por um homem lá e termina sendo denunciada. Naquela sociedade, ela denunciou e ainda foi vista como a pessoa que estava errada, como se ela tivesse agredido. O homem disse que ela o agrediu. E no meio dessa história aparece o inspetor Javert. Javert, ele é um inspetor de polícia que ele é fissurado na lei. Ele não tem misericórdia nenhuma, porque ele quer apenas que a lei seja seguida. Ele tem uma participação na história que ele é o antagonista de Jean Valjean. Enquanto que a gente acompanha essa vida de Jean Valjean, Javert está sempre ali na cola dele, porque quer prendê-lo, porque ele é um fugitivo. Às vezes ele consegue, depois o Valjean foge. E dá para dizer que ele é um vilão? Não, ele é uma pessoa apenas que quer fazer o trabalho dele, quer que a lei seja cumprida da melhor forma. E ele tem aquela visão apenas em frente, ele não tem clemência, não. É o que está na lei e pronto. Ele é digamos, um escravo da lei. Não dá para dizer que ele é um vilão, ele é mais uma vítima desse sistema. E é um momento na história que a vida de Javert está nas mãos de Jean Valjean. E termina que Jean Valjean poderia matar Javert e ele não mata. E Javert fica maluco com aquilo. Ele diz: como é que pode? Esse homem é um bandido, eu devei minha vida a ele. Então acontece algo na história que eu não vou contar, vocês vão ter que ler o livro. Mas acontece que Fantine acaba morrendo no comecinho da história. Vou dar esse spoiler, ela morre, porque isso é importante para o entendimento do que vem depois. E o Jean Valjean, que agora se chama Pai Madeleine, ele assume um compromisso que vai cuidar da filha da Fantine, a Cosette. Então ele vai lá até os Thénardier, ele paga uma quantia para levar a menina, termina levando e cuida dela. Bom, então passa-se mais um tempo na história, eles vão morar num convento. O musical não deixa esse período no convento muito claro, mas o livro aqui conta isso em detalhes, em muitos detalhes, porque agora que eu vou falar das digressões. Victor Hugo, por ser uma pessoa muito culta, ele bota muito dessa cultura dele na história. Então aqui no livro tem um momento onde há cerca de 18 a 20 páginas falando só sobre os esgotos de Paris.
Tem outro momento no início do segundo livro, onde ele fala da Batalha de Waterloo. São 60 páginas falando da Batalha de Waterloo. E aí você começa a ler aquilo e pensa onde é que ele quer chegar com isso. Na verdade, ele começa a jogar coisas, conhecimento que ele tem, né? E aquilo no fim é a introdução para algo que vai acontecer na história ou para algum personagem que vem na história. Então essas são as famosas digressões de Vitor Hugo que contribuem para que o livro seja tão longo. Então o bispo mesmo, você sabe detalhes da vida do bispo, e quando você vai assistir, por exemplo, o filme ou musical no teatro, a participação daquele personagem é em poucos minutos ali. Mas vale a pena ler o livro, não só pela história, mas por esse conhecimento a mais que você consegue aí com a obra do Vitor Hugo. Bom, os anos se passam, Fantine cresce, e aí ela conhece um jovem chamado Marius. Há uma história de amor entre eles dois, e ao mesmo tempo que surge essa história, Paris está num clima meio turbulento. No ano de 1832 ocorre uma insurreição republicana, e que isso toma uma boa parte da história, por isso que a quarta parte se chama O Idílio na Rua Plumet e a Epopeia da Rua Saint-Denis, onde tem essa história de amor e essa luta lá nas barricadas. Então há um grupo de jovens, do qual Marius faz parte, que eles resolvem lutar nessas barricadas pela República. Há um momento no musical em que há um menininho de rua chamado Gavroche, e ele chega assim e diz: o general Lamarck morreu. O general Lamarck era um dos líderes desse movimento que de fato aconteceu. Ele morreu de cólera, não da cólera a raiva, a irritação. Ele morreu de cólera, a doença cólera. Então, com a morte do general Lamarck, o clima fica mais turbulento. Então esses jovens, eles montam barricadas. É importante dizer que algumas dessas cenas foram vividas pelo próprio Vitor Hugo. Ele presenciou, quando era mais jovem, esse movimento, como ele um dia encontrou um homem que foi preso porque roubou um pão. Isso também aconteceu. Mas uma coisa importante que se diga: a história dos Miseráveis não se passa na Revolução Francesa. Essa cena da luta das barricadas, quando vocês procuram alguma imagem sobre os Miseráveis, é capaz de vocês encontrarem uma cena mais ou menos assim, ó, pessoas lutando, uma bandeira vermelha sendo balançada. Isso não foi na Revolução Francesa, foi nessa insurreição de 1832. Vale a pena você ler o livro e ver todos esses detalhes. Uma coisa que eu queria falar, e para não contar mais tantos detalhes aí sobre a história, eu queria falar sobre adaptações. Quando a gente pega um livro como esse, que é Os Miseráveis, com 1.500 páginas, e quer transpor ele para um filme, uma peça de 2 horas e meia, 3 horas, muita coisa vai ficar de fora. Então, por exemplo, o Gavroche, que eu já citei, no livro, ele é filho também dos Thénardier. Os Thénardier têm 5 filhos. Tem a Eponine, tem a Zelma, que é uma menina mais nova, tem o Gavroche, que na verdade vive mais na rua do que na casa dos pais, e tem outros 2 meninos que vivem com ele também na rua, que são irmãos e ele não sabe. No musical, só é citado, no musical e no filme, né, só aparece a Eponine e o Gavroche. Eles sequer têm uma relação de irmãos. Eles não sabem, eles não os tratam como irmãos. É como se eles não fossem irmãos na história. Então é interessante você pegar um livro e seguir para a adaptação desse livro para cinema, para teatro, e ver o que é que muda ali na história. Então vale a pena ler Os Miseráveis, eu indico para vocês. É o melhor livro assim que eu já li na vida. Se tivesse que escolher um livro para guardar assim para sempre, seria esse. Vale a pena também ver a versão musical e ainda outras versões dos Miseráveis aí no cinema em diferentes épocas. E adaptações também, infanto-juvenis. Então é uma história bastante conhecida e que com certeza vai lhe marcar. E aí o que é que a gente entende dessa história dos Miseráveis? Qual é a reflexão que fica disso? É exatamente a vida dessas pessoas que são humilhadas durante a vida. Jean Valjean, que ele passou toda a existência dele correndo de Javert, por mais que ele tentasse ser uma pessoa boa, tinha ali aquela lembrança constante de que ele era um condenado, de que ele era um prisioneiro. Então essa reflexão que fica, que às vezes as pessoas elas são oprimidas por estruturas sociais, e por mais que elas tentem sair daquela estrutura, sempre tem algo que quer tentar dizer: o seu lugar é esse, você não pode melhorar, você não pode ser uma pessoa melhor, você não pode ter uma vida melhor. E as pessoas a muito custo têm que fazer essa luta para conseguir realmente uma vida num patamar melhor. E também o exemplo revolucionário aí da luta das barricadas, que mostra aquilo que deve ser feito quando a gente quer algo, quer ir atrás e lutar. Então, para mim, essas são as principais mensagens dos Miseráveis. Se você já leu o livro ou vai ler e teve alguma outra compreensão dele, deixa aqui, compartilha com a gente também. Muito obrigado pela audiência. Tenham todos aí um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite.